Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação por suposto abuso de poder político durante a pré-campanha que pode tornar o ex-presidente inelegível por 8 anos. Nessa quinta-feira, o ministro Raul Araújo abriu divergência em relação ao voto do relator e se manifestou contra a cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. O magistrado chamou atenção para o inciso 16 do artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que condiciona a configuração de um ato abusivo à sua gravidade. Em outras palavras, para se falar em abuso de poder, é preciso que haja dano significativo às eleições ou aos demais candidatos. Ato contínuo, o ministro propôs um questionamento. A conduta indevida de Bolsonaro afetou o processo eleitoral, ferindo a soberania do voto, desequilibrando a disputa política, a ponto de merecer a sanção mais grave que existe? Vamos aos fatos. Antes do período eleitoral, em julho de 2022, o ex-presidente se reuniu com embaixadores de 40 países para criticar vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação, autoridades judiciais e, por tabela, um dos seus adversários políticos. Esse comportamento de Bolsonaro foi alvo de representações no TSE por propaganda irregular e o ex-presidente chegou a ser multado por antecipação de campanha, uma sanção até que justa no entender do ministro divergente. Mas agora, o argumento central dessa ação de investigação é outro. O ex-presidente é acusado de ter atacado a própria democracia e se beneficiado eleitoralmente por questionar a segurança das urnas eletrônicas em um ato de governo. Mas será que Bolsonaro colheu algum resultado positivo desse episódio? Segundo o ministro Raul Araújo, não. Para ele, os trechos reprováveis do discurso e a alegada intenção de desacreditar o atual sistema de votação não produziram forte impacto ou resultados danosos. O ministro apontou que a resposta do TSE, desmentindo Bolsonaro, teve ampla cobertura jornalística e endosso da imprensa. Além disso, nas eleições de 2022, a abstenção se manteve na média dos 20% e houve comparecimento recorde de votantes às urnas. Foram mais de 123 milhões de eleitores no primeiro turno. Então, se a ideia de Bolsonaro era deslegitimar o sistema, as suas falas não tiveram nenhuma repercussão prática. Assim, segundo o voto de Raul Araújo, a ausência de consequências e de gravidade na conduta do ex-presidente não permite que se configure o tal abuso de poder político com finalidade eleitoral. E a cassação dos direitos políticos deveria ficar fora de cogitação. Além disso, o ministro também resgatou precedentes do tribunal muito interessantes, como esse aqui. Aspas. Qualquer cidadão pode defender e desejar um modelo de votação diferente daquele vigorante no país. Qualquer um pode sustentar o aprimoramento desse mesmo sistema. Tudo isso se insere no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão. É difícil discordar dos argumentos do Dr. Raul Araújo, mas a maioria dos ministros do TSE parece enxergar os fatos e a lei de forma diversa. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.